Futuros servidores em todo o Brasil, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém. Tem uns colegas aqui ao vivo assistindo comigo, né? Já estão colocando amém aqui, já estão tomando posse da aprovação e classificação. É isso aí. É só quem vai passar que está nessa nossa live especial, né? Olha só, eu vou trazer um tema especial aqui, que é direito constitucional, em especial, tá? O tema que eu acredito que possivelmente estará na sua prova, né? Alguns detalhes importantes eu quero trazer para você aqui, tá? Existe, olha só, coloque logo na sua cabeça aí, existe diferença, tá, de direitos fundamentais para garantias fundamentais. Primeira coisa importante, quero falar para vocês essa diferença, tá? Qual é essa diferença, professor? E que a banca pode cobrar na prova? É simples. É simples. Os direitos fundamentais, tá? Os direitos fundamentais, eles são diferentes das garantias fundamentais, tá? Hoje, nesse aulão, eu vou me ater nas garantias fundamentais. Mas eu quero comentar um pouco dos direitos fundamentais, que aí no próximo aulão eu falo que eu acho que é importante na sua prova para direitos fundamentais, tá? Então, olha só, os direitos fundamentais, anote aí, ele possui um conteúdo declaratório de direito. Conteúdo declaratório de direito. Conteúdo declaratório de direito. Pessoal, o que significa falar categoricamente que o direito fundamental possui um conteúdo declaratório de direito? É como se a Constituição, né, falasse assim para a gente, declarando, você tem direito à vida, você tem direito à liberdade, direito à manifestação de pensamento, direito de associação, direito de reunião, né? E vai falando ali os direitos, direito à liberdade de expressão, vai falando, direito do consumidor, e vai falando, tá? É importante que no artigo 5º existe uma lista, um rol de direitos fundamentais, mas é uma lista exemplificativa, tá? Isso pode cair na sua prova. O que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, direito à vida, liberdade, propriedade, vai embora, é uma lista exemplificativa, hein? Cuidado que a banca vai querer falar que ela é uma lista taxativa. Errado. É uma lista exemplificativa, ou seja, um rol exemplificativo. Ou seja, não está só no artigo 5º de Direitos Fundamentais, está em toda a Constituição e até em normas infraconstitucionais, tá? Muito bem. Já as garantias fundamentais possuem um conteúdo assecuratório de direito. Um conteúdo assecuratório de direito. Como o próprio nome diz, é um conteúdo que vai assegurar um direito fundamental. E aqui, quando se fala em remédio em garantias fundamentais, nós temos o que você conhece como remédios constitucionais. É o que nós vamos bater nessa tecla hoje, os remédios constitucionais, tá? E também aqui dentro dos remédios constitucionais temos quem, professor? Vamos lá. Por enquanto eu vou só pontuar, mas eu vou falar de um por um, tá? Temos o HC, que é o habeas corpus, HD, que é o habeas data, MS, que é o mandado de segurança, MI, que é o mandado de junção, o AP, que é a ação popular, e nós temos o DP, que é o direito de petição, tá? Então, são essas as garantias, são esses os remédios constitucionais, como o próprio nome diz, né? Vai garantir o direito fundamental. Vai garantir o direito fundamental, tá? Eu vou aqui rapidamente apagar o quadro. Se você quiser, se você quiser bater um clique, vou abrir aqui de novo. Se você quiser aí, né, bater um print, é importante você entender a diferença, direitos fundamentais, garantias fundamentais, e que os remédios constitucionais são garantias fundamentais. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular e direito de petição. Os colegas em casa entenderam, diga ok aí no chat. Diga ok, se entenderam essa parte inicial, para a gente logo passar para a próxima parte. Ok, show. Vou fechar aqui rapidinho para apagar o quadro, né, que é igual aquelas
aquele jogo de vôlei, né? Que entra uma equipe e apaga rápido o quadro. Só que eu não quero mostrar para vocês a minha equipe, né? Que aí vocês vão ficar apaixonados pelos membros da minha equipe. Mas entram uns 10 estagiários aqui e apagam rapidinho o quadro, aí quando menos de 10 segundos o quadro está limpo. Porque se eu for apagar, meu amigo, vai demorar. Então, com essa estratégia, entra aí os estagiários. É verdade. Pronto, olha aí, ó. Rapidinho o quadro apagado, viu? Olha só, vamos lá. Bem, vamos começar. Eu vou dividir aqui, tá? Para ficar mais claro. Habeas corpus, habeas data, ok? Mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular e o direito de petição, tá? Eu não vou escrever tudo porque você já sabe, você, meu aluno, já conhece, já estudou isso, né? Sabe o que é o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, a gente vai pontuar aqui a situação. Olha só, quando se fala de habeas corpus, ele vai garantir o quê, pessoal? O habeas corpus vai garantir o quê? Na verdade, o habeas corpus ele vai garantir a liberdade de locomoção, tá? Ele vai garantir a liberdade de locomoção, tá? Ou seja, o direito de ir e vir, tá? Lembrando, é importante você lembrar que existe o habeas corpus preventivo e existe o habeas corpus repressivo. Isso é importante, tá? Você lembrar. Existe o HC, habeas corpus preventivo, também chamado de salvo-conduto, tá? Ou salvo-conduto. E existe o habeas corpus repressivo. Repressivo, chamado de alvará de soltura. Tá? Então, muito atento que existem esses dois tipos de habeas corpus. Não esqueça que o beneficiado pelo habeas corpus se chama paciente. Tá? O beneficiado pelo habeas corpus se chama paciente. Tá? É o paciente. Ok. Uma outra informação importante, o habeas corpus ele é gratuito. Ele é gratuito. Uma outra informação importante ainda sobre o habeas corpus. Bom, professor, olha só, ele é gratuito, tá? E uma outra informação importante, ele é universal. O que significa, professor, dizer que o habeas corpus é universal? Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus. Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus, tá? Inclusive analfabeto, a pessoa louca, qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus, não há impedimento nenhum, tá bom? Olha só, uma coisa importante também que quero falar para vocês, recapitulando, quem ainda não adquiriu, tá? Eu tenho 50 questões da legislação municipal de vocês aí, que eu peguei os temas mais recorrentes que a banca Setup mais bate nas teclas, eu trouxe em forma de 50 questões da legislação municipal. Compilei, peguei 40 questões da banca Setup de constitucional, também já está na plataforma do meu site para você adquirir, quem não adquiriu. Tem material de português também, o professor Pantoja pegou ali 40 questões dos temas mais recorrentes da banca Setup também, de trabalho em cima da banca, tá? Temos ainda o quê, professor? Tem material de atualidade, o professor Alessandro Pinon, ele pegou ali os temas mais importantes de atualidade que a banca Setup mais pede, fez o material também. Tem material de informática com o professor Herbert Coelho, em que ele também trabalha os temas importantes, tá? E também tem material de matemática, raciocínio lógico, aí para você, tanto de Cametá quanto de Marituba. Por quê? A banca é a mesma. A banca é a mesma, tá? Então, matéria de informática é a mesma que vai cair para os dois concursos. Português é a mesma que vai cair para os dois concursos. Raciocínio lógico e matemática é a mesma, tá? Só vai mudar a minha matéria, que no caso eu tenho conhecimentos das 50 questões locais para Cametá, mas eu também tenho uma lista de questões locais para
agente de trânsito de Mairituba. Inclusive, Mairituba tem também o material do professor Rafael Cristo, de legislação de trânsito top de linha, e também para os colégios de Cametá, material de penal do professor Gessandro. Então, meus amigos, são questões específicas da banca OCP ou similares que a gente vai trabalhar e, com certeza, vamos aí ajudar na sua aprovação e classificação, tá? Então, olha só. Outra coisa importante que eu quero que você entenda. O habeas data. O habeas data, ele vai proteger o direito à informação pessoal, tá? Ele vai proteger o direito à informação pessoal, tá? Existe uma informação, a informação pessoal, que é sua, né? E que você não querem dar para você, está no banco de dados públicos ou privado, tá? Que não querem dar para você ou não querem retificar essa informação. PAN, cabe habeas data. Outra coisa interessante, tá? O habeas data também é gratuito. Agora tem um detalhe. O habeas data precisa de advogado. Precisa de advogado. E uma outra coisa importante também. O habeas data é uma ação personalíssima. Pessoal, o que significa falar que o habeas data é uma ação personalíssima? Só a pessoa pode impetrar habeas data para ela mesma. Claro, ela vai contratar o advogado, né? Mas é só ela que pode, no caso, passar a procuração para o advogado, e ela só que pode manifestar, né, o interesse na ação. Tá? Muito bem. Lembrando, isso é importante você fazer essas informações paralelas, que o habeas data é gratuito e que o habeas corpus também é gratuito. É importante lembrar que o habeas corpus é universal. Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus, tá? Há uma outra coisa importante também no habeas corpus que eu quero colocar aqui, que é que só quem pode ser paciente, nós sabemos, né? O paciente é o que vai ser beneficiado pelo habeas corpus. Só quem pode ser paciente no habeas corpus é a pessoa física, tá? Não é possível entrar com habeas corpus para uma pessoa jurídica. Não existe isso. Por quê? Porque a pessoa jurídica, ela simplesmente, tá, não tem como ficar presa. Então, não tem essa possibilidade, tá? Muito bem. Olha só, quando se trata de mandado de segurança, tá, ele vai proteger direito líquido e certo. Proteger direito líquido e certo, tá? Professor, o que é o direito líquido e certo? É aquele direito em que você consegue comprovar para o juiz só com documentos. Se você conseguir provar para o juiz só com documentos, PAN, é direito líquido e certo. Agora, olha só, interessante que o mandado de segurança ele é um remédio residual. Por que, professor, residual? Porque a lei diz, a Constituição, se não for cabível habeas corpus, se não for cabível habeas data e tiver direito líquido e certo, aí é cabível o mandado de segurança. Cuidado, hein? Professor, o que é? Precisa ouvir uma testemunha. Não cabe mandado de segurança. Professor, precisa ser feita uma perícia. Não cabe mandado de segurança. Mandado de segurança precisa do direito líquido e certo, é aquele que você comprova só com documentos, o juiz. Tá? Fique atento também que a Constituição fala do mandado de segurança coletivo. Muito importante, faça a leitura da Constituição, que a Constituição fala o seguinte, que é possível mandado de segurança coletivo para quem? Para as entidades de classe, tá? Os sindicatos podem entrar também com mandado de segurança coletivo, tá? As entidades de classe, os sindicatos, e as associações precisam de pelo menos 1 ano de funcionamento. Tá? E também pode entrar com mandado de segurança coletivo o partido político com representação no Congresso Nacional. Tá? Você sabe que o Congresso Nacional ele é formado pela Câmara de Deputados do Senado Federal. Então, o partido político que tem um representante no Congresso Nacional, basta ser um deputado federal, basta ser um senador, PAN, é cabível o mandado de segurança coletivo. Tá? Agora, muito cuidado em relação à associação, preste atenção, hein?
em relação à associação, precisa pelo menos 1 ano de funcionamento, tá? Muito cuidado, isso cai bastante em concurso. Professor, e o mandado de junção? O mandado de junção é simplesmente para sanar omissões sanar omissões legislativas. Simples assim, tá? Inclusive, pessoal, como eu falei para vocês, eu fiz uma lista de questões com 40 questões de constitucional aí na plataforma do meu site, tá? Na verdade, fala 1 ano, né? E lógico que esse 1 ano, pelo menos 1 ano de funcionamento é direto, é 1 ano de funcionamento direto, tá? A lei presume, a Constituição fala 1 ano de funcionamento direto. Muito bem. Muito cuidado. O que fala o mandado de junção? Fala assim, na falta de norma regulamentadora que inviabilize os direitos e garantias, tá? Seja de nacionalidade, soberania, cidadania, cabe o mandado de injunção. Muito cuidado, muito cuidado. O mandado de junção, ele não cabe somente por omissão legislativa do Poder Legislativo. Professor, como assim? Cabe por omissão legislativa, às vezes até do próprio Poder Executivo. Professor, não estou entendendo. Você sabe que o Poder Executivo ele possui um também chamado Poder Normativo Regulamentar. O Poder Executivo ele tem o Poder Normativo ou Regulamentar. Suponhamos que o Poder Executivo, no seu Poder Normativo Regulamentar, não faça a norma e inviabilize o direito de alguém em relação à cidadania, nacionalidade, soberania. É cabível o mandado de junção. Quero te deixar um recado. Não está na Constituição, mas o Supremo Tribunal Federal entende que é cabível o mandado de injunção coletivo. Preste atenção, hein? Vou até colocar aqui, ó, a jurisprudência, que é os julgados, né? No caso aí do Supremo Tribunal Federal, entende que é possível o mandado de injunção coletivo. Eita, professor, não acredito, eu vou ter que decorar. Eu já decorei os legitimados para propor mandado de segurança coletivo, que é partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe, associação, né? E também sindicatos, sendo que a associação precisa pelo menos 1 ano de funcionamento. Já decorei isso. Eu vou ter que decorar também aqueles que vão poder propor mandado de injunção coletivo? Não. São os mesmos. Os mesmos que podem propor mandado de segurança coletivo são os mesmos que podem propor mandado de injunção coletivo. Então, ficou fácil. Lembrando que não está na Constituição. Isso é construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Lá. Temos ainda a ação popular. Na verdade, a ação popular, resumidamente, é para anular atos lesivos. Tá? Atos lesivos. Atos lesivos relacionados ao meio ambiente, relacionado à improbidade administrativa, relacionado aí a várias situações referentes, né, a patrimônio histórico, patrimônio cultural e assim vai. Eu quero trazer uma peculiaridade para vocês. Muito cuidado. A banca não pode afirmar assim, a ação popular é gratuita. Não. Por quê? Porque a lei fala que, olha só, que se aquele que entrar com ação popular, presta atenção, aquele que entrar com ação popular, tá? Ele estiver agindo de má fé, olha só, hein? Aquele que entrar com ação popular, se ele estiver agindo de má fé, ele vai ter que pagar as custas processuais e ainda vai ter que pagar os honorários sucumbenciais. Tá? O que é, professor, honorários sucumbenciais? É justamente o advogado, eu sou advogado, né? Quando eu entro com uma ação, que porventura eu ganhe essa ação, aquele que perdeu a ação vai ter que pagar os honorários sucumbenciais do advogado, que ganhou a ação. Tá certo? E nós temos também... sim, uma outra coisa importante. Só quem pode entrar com ação popular é o cidadão. Professor, quem é o cidadão? Qualquer pessoa? Não. Cidadão não é qualquer pessoa. Cidadão é aquele que está em dias com direitos políticos.
é aquele que tem a sua capacidade eleitoral ativa, tá? É aquele que está em dias. E, por fim, né, nossa aula está terminando, temos 3 minutos ainda, temos a direito de petição. Muita atenção, hein? Muita atenção. Habeas corpus é uma ação judicial? Sim. Habeas data é uma ação judicial? Sim. Lembra, são os dois que são gratuitos. Mandado de segurança é uma ação judicial? Sim. É gratuito? Não necessariamente. A pessoa vai pedir, o juiz pode conceder ou não a gratuidade. Mandado de junção é gratuito? Também não necessariamente. Tá? Mas é uma ação judicial. Ação popular também é uma ação judicial. O direito de petição não é uma ação judicial. Tá? É o direito que qualquer pessoa tem de peticionar algo sobre que é de interesse para a coletividade, é o seu interesse, é um direito de petição. Então, o direito de petição não é uma ação judicial. Tá certo? Não é uma ação judicial. Lembrando, finalizando, que nós temos aí nossos materiais aí para você, tá? Como foi o curso de Cametá e também de Marituba. Fechou? Vamos fazer outras aulas também de outros temas, né? Separando um pouquinho aí para vocês. Logicamente, quando for assuntos comuns, eu falo nos dois. Quando for separado, a gente separa. Certo? Futuros servidores, agente de trânsito,